Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo e que agora em casa, neste tempo especial, vai poder também no programa de hoje conhecer um pouquinho mais sobre o sentido deste tempo tão precioso que vivemos, o Natal, que está para chegar. E eu gostaria de começar também hoje o programa de forma bem diferente, com uma bela reflexão poética, inclusive. O sentido do Natal. Muita gente se pergunta, e eu também, o que é o Natal? Nessa dúvida conjunta, não sabemos, afinal, definir precisamente o seu sentido real. Só existe em nossa mente que o Natal é simplesmente um evento cultural. Recebemos os parentes e comemos para valer, também trocamos presentes, esse é o nosso proceder. Mas nós nunca nos lembramos e sabemos, afinal, o que nós comemoramos e assim anos passamos sem saber o que é Natal. Natal é um evento muito especial. Natal, advento divinal. Natal. Em Belém, Jesus nasceu, veio salvar o perdido, esse é o seu real sentido, nisso tenho crido eu. Só se é esse o seu sentido, o que temos feito então? Só temos tempo perdido, será que nos há perdão? Saibam que o Deus menino veio e disse para o mal, aceitei o dom divino, então cantemos um hino ao menino do Natal. Pois bem, para refletir sobre o tema de hoje, o nosso programa vai falar sobre sentido cultural do Natal. Nós temos aqui dois convidados especiais que já quero recebê-los e cumprimentá-los nesta noite. Frei Faustino Paludo, assessor de liturgia da CNBB, membro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Tudo a ver com o Natal, né, Frei? Bem-vindo, boa noite. Boa noite. O Frei também é mestre em liturgia pela Faculdade de Liturgia Santo Anselmo, de Roma. Atuou como professor de liturgia na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, em Porto Alegre. Também temos Aguinaldo Cuoco, Portugal, que tem graduação em Filosofia e Antropologia pela Universidade de Brasília, além de especialização em Filosofia da Religião pela PUC Minas, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Filosofia da Religião pelo King's College da Universidade de Londres. Bem-vindo, Aguinaldo, prazer tê-lo aqui nessa noite. Obrigado, prazer é todo meu. Atualmente é professor da Universidade de Brasília, onde leciona desde 1990. Senhores, deixo-lhes à vontade para me dizerem o que é o Natal. Frei, por favor, comece. Para nós, evidente, o Natal é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal significa nascimento, vida nova, não é? Certo? Nascer para uma vida. Então, na Igreja Católica, para nós, Natal é a celebração do nascimento do Senhor. Ou seja, do Deus que se faz menino, que se faz gente, se faz criança, se faz frágil para que nós nos tornemos vigorosos, fortes, o Salvador. No sentido cristão, né? Evidente. Aguinaldo, para um estudioso da religião, que eu imagino estuda o pensamento de todas as religiões, é isso mesmo? Os conceitos pressupostos. A filosofia não é um estudo empírico, é um estudo conceitual, né? Ou seja, as ideias que estão pressupostas nas práticas e nas crenças religiosas, em geral, com certeza. Bom, e aí nessas práticas em geral, o que é o Natal? Então, na verdade, é uma festa cristã. Então, desse ponto de vista, não dá para fugir do referencial cristão. Mas, se você pensar em termos um pouco mais gerais, você tem várias coisas importantes a serem ditas. Primeiro, é uma ideia... o que você tem no Natal é uma apropriação de uma festa, provavelmente de outra origem. Então, ela não é uma festa das primeiras comunidades cristãs. Não é, não. Ela vai aparecer lá por ano 200 e tanto, ou seja, os cristãos, na verdade, não celebravam o nascimento, eles celebravam a morte. Os mártires, eles eram celebrados pelo ano de morte, não pelo ano de nascimento. Então, os primeiros cristãos não deram a menor importância para quando Jesus teria nascido. Isso foi ser comemorado depois. E, então, a data escolhida não tem nenhuma indicação precisa nos evangelhos, por exemplo, né? Mas por que foi escolhido 25 de dezembro? Porque havia já um festival no Império Romano naquela época, né, em que se celebrava a retomada da luz. Então, porque no hemisfério norte essa é a época da virada do inverno para o verão lá em junho.
Então, na verdade, é o momento mais escuro no hemisfério norte, já anunciando o advento da luz. Então, é toda uma simbologia. É o sol que vence as trevas. Exatamente. Né? O sol, então, o povo romano começa a celebrar o sol, a divindade sol, vence as trevas, solis invictus, né? O sol é uma divindade invencível, certo? Isso. Note que os cristãos, de fato, celebravam a morte como o Natal, né? O Natal definitivo. E é a partir da experiência da África do Norte, sobretudo dos egípcios, não é? Que passam a celebrar o nascimento, o aniversário. Ao ponto que até hoje os europeus não celebram o aniversário do nascimento. Ou como diz o italiano, il compleanno, né? Não celebra. Celebram o onomástico, o nome da pessoa, o outro. Mas o Natal, o nascimento, não está na cultura. É uma festa que, do ponto de vista, digamos, cultural mais geral, é a celebração da esperança. Sim, evidente. No caso mesmo assim, essa apropriação, a festa romana também era uma festa de esperança, da superação da treva pela luz. Exato. E a festa cristã, que se apropria da data, vai no mesmo sentido. E aí se tornou uma festa de confraternização universal. Sim. Aí acontece o seguinte, em primeiro lugar, evidente, vem o evento cristianismo, né? Sim. E na época, já na paz constantiniana, que aconteceu em 313, já em 336, há os primeiros resquícios históricos da celebração do Natal pela Igreja Católica em Roma, né? Já temos. E depois, evidentemente, que essa questão vai se avolumando, ou seja, a experiência cristã, ela vai tomando volume e também a celebração do Natal. É evidente que junto com a experiência cristã se assimilam valores, experiência e maneira de ser culturais do povo. Culturais. Claro. Com certeza. O cristianismo tem essa virtude de digamos, incorporar elementos da cultura local para se enriquecer. Quer dizer, você tem isso em quase todas as partes do mundo, onde ele se enculturou sem perder a própria identidade. Por outra parte, também poderíamos dizer que a grande força do cristianismo nascente, ela também transformou, por exemplo, a festa do Natal e esse sentido inteirinho. Sim, eu acho que mais que engrandeceu muito? Eu acho que mais que transformar, há alguns que dizem que a festa do Natal, sim, é uma enculturação, se pode olhar por este ângulo. Outros afirmam que é uma cristianização de uma festa já existente, de uma festa da sociedade romana, certo? Do Império Romano. E notem que o imperador Aureliano, quando instituiu essa festa dos Solis Invictus, o que ele desejava? Ele desejava manter coeso o Império, né? E consolidar o Império Romano. Então, todas essas iniciativas, possivelmente, que se tomavam, passam para uma perspectiva, uma experiência, uma vivência da unidade, do congraçamento das pessoas. Como é que a gente pode dizer que as culturas e as outras religiões se adequaram a esse sentido do Natal que a gente tem hoje, ou tomaram parte nesse sentido, aceitaram? Algumas simplesmente não têm nenhuma relação com o Natal. Eu lembro uma vez quando eu era bem mais jovem, a gente tinha um trabalho, a serenata de Natal aqui em Brasília, de colher donativos nas casas das pessoas para levar para instituições de orfanatos, de caridade. Eu lembro bater na porta de uma família indiana e a reação foi, para mim, absolutamente inusitada, porque eles dizem assim, eu sou cristão também. Assim, parecia uma coisa óbvia, né? Mas para ele tinha que informar isso, porque na Índia isso é um dia comum, não tem nada. Quer dizer, na cultura indiana, por exemplo, isso é irrelevante. Ou seja, o Natal é celebrado entre os católicos, entre os cristãos indianos. Então, uma coisa importante, minoria, né? Há no mundo, de fato, portanto, por exemplo, neste 25 de dezembro, neste período do ano, há no mundo pessoas que simplesmente
ignoram a existência deste espírito, deste sentido, desta celebração. Isso é mais está no meio cristão, né? Certo? Mas eu digo assim, é que o cristianismo ele influenciou tanto a cultura moderna e o Ocidente, não é? Mas eu tentei até ver, a partir da pergunta que vocês enviaram para a gente, interessante que as outras culturas, se a gente vai olhar as diferentes questões, primeiro, no campo religioso, a gente constata que a festa é celebrada com orações, vigílias, inclusive com exercícios, é preparada com exercícios, por exemplo, do jejum. E uma questão interessante, por exemplo, na França, a experiência de celebrar o Natal, primeiro de você cear, fazer a grande ceia e pedir perdão, se reconciliar com alguém que você não é amigo, ou com um inimigo, ou com uma pessoa que você ofendeu. Então, exercícios de jejum, de reconciliação e depois, como tal, se celebra o Natal. Então, é essa parte religiosa. Do outro lado, destacam-se os elementos que estão na origem do Natal, inclusive cultural. A luz, o sol, estrelas, enfeite, pisca-pisca. Pois nós entramos hoje já no shopping, por exemplo. Quanta luz, né? Ou seja, o Natal está associado muito à luz, ao sol. Isso. E outro elemento cultural interessante. Se nós olharmos as diferentes culturas dos países, seja aqui no ocidental que oriental, associam ao Natal a ceia, ao comer. Diferentes comidas próprias de cada cultura, seja chinesa, seja japonesa, seja árabe, a ceia. E a ceia tem que ser farta, não é qualquer banquetezinho, não. Qual é a razão disto, da ceia farta, do comer, nesta celebração? Tem também aí? Pois é, você tem a dimensão da esperança, como eu falei. A própria festa romana original, ela também era bastante generosa do ponto de vista da alimentação, né, do comer junto. E a ideia de que mais à frente, quando vier a colheita, a esperança de que ela venha também generosa. Isso era na festa original, né? Mas no caso cristão, você tem algo que é muito comum nas religiões também, e nas outras religiões também, que é a ideia da partilha. Sim. Estar todo mundo junto e celebrar um momento que transcende as dificuldades e o momento e o cotidiano. Quer dizer, uma das coisas muito importantes da religião é exatamente o tentar ir além do dia a dia, da rotina, para estar em contato mais próximo com o sagrado, com o divino. Quer dizer, o nosso dia a dia tem que ser superado em algum momento para viver uma outra dimensão que é anunciada, mas que às vezes escapa da vida comum. Interessante observar nessa linha que o professor está abordando. Olhemos, por exemplo, a liturgia da Igreja Católica, que leituras coloca no Advento e depois no Natal. São todas leituras bíblicas, textos bíblicos do profeta Isaías, que é o profeta do Natal, que é o profeta da esperança, é o profeta do Messias, não é? O povo que anda nas trevas verá uma grande luz. Quem está na escuridão vai ser iluminado. Virá o dia em que o lobo comerá junto com a criança, com o cordeiro, e a criança com a serpente. Toda essa utopia da reconciliação, a utopia da esperança, a utopia de que quem está numa pior vai sair para o melhor. Ele está falando para um povo sofrido, restos que sobraram, e joga para o futuro. Então o Natal, no fundo, é uma festa que resgata da gente a utopia, os sonhos de uma vida feliz. Isso. O sonho de uma vida feliz, realizada, de uma vida reconciliada. Exatamente. Então, por isso que o cear juntos, o comer juntos, o partilhar junto, embora às vezes haja algum excesso, mas resgata todo este sonho que está nas pessoas. Isso. Queremos ser felizes. E de fato uma utopia que naqueles dias, ou naquele dia por excelência, se torna em parte real, não é? A tentativa de fazer valer concretamente um anseio humano
de realização plena. É isso que o Frei falou, quer dizer, você tem no Natal a resposta a um anseio humano em geral, que é um anseio de felicidade, de realização. E ali é uma festa onde isso pode se realizar de uma maneira especial. Quer dizer, acho que e nisso ele tem todo um sentido que eu acho que transcende o cristianismo. E o cristianismo é uma das maneiras de responder essa. Mas eu diria mesmo, né, professor, o senhor, vamos olhar, vamos fazer ver a dualidade que tem ali. Trevas e luz. Existe coisa pior quando falta luz? A insegurança que a gente vive na escuridão, não é? Então, o fato que a experiência que está na origem do Natal, né? O sol venceu as trevas. Eu lembro minha primeira experiência que tive em Roma, era 4:30 da tarde. Começou a ficar escuro, fiquei apavorado. E o meu confrade me disse, caramba, é apenas 4:30. E aquela escuridão, aquela situação... Não é pior, é 3:30. É pior ainda. Ainda mais norte. Então o que acontece? O sol, o brilhar, a luz te abre um horizonte infinito de possibilidade, de perspectiva, de vida, né? Então, na origem da festa dos soles invictos, há todo esse imaginário popular das pessoas. O sol me abre um horizonte infinito, não é, professor? É, porque nós no Brasil não temos essa dimensão, porque nós vivemos no verão. Não, eu gostaria daqui a pouquinho de ouvir as experiências dos senhores, tanto em Roma quanto em Londres, se há diferença, porque a gente falando desse sentido cultural, como é que essas sociedades o celebram. Eu gostei muito de uma frase e vou encerrar esse bloco com ela. Natal, resposta aos anseios da humanidade. A gente volta daqui a pouquinho na sequência do nosso programa de hoje, o tema é especialíssimo e tenho certeza, irradia luz também para a nossa vivência nesses dias de Natal. Até já no próximo bloco.